Bora começar nosso mercado da bola aqui. Eu vou ser direto ao ponto. Esse vídeo não vai ter edição. Eu vou falar todas as notícias que eu tenho aqui. As que eu não tenho a fonte, infelizmente, eu não vou citar porque eu não tenho, mas as que eu tenho eu vou falar aqui. Fechou? Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre o Atlético Paranaense que fechou a contratação de Bruno Zapelli, que inclusive para ficar com a camisa 10 do Atlético Paranaense, e do Kaká, que já jogou pelo Cruzeiro há pouco tempo atrás. Dos dois reforços, o que eu conheço é o Kaká. Assim, conheço, mas o futebol em si, para eu dizer como funciona, eu não sei. Tô ligado que o Kaká, obviamente, é o zagueiro, e o Bruno Zapelli ali, eu não sei de nada sobre esse jogador, eu não sei de onde ele veio, o que, que ele faz, que tipo de posição é que ele tá ali no campo. Mas ele chegou com a camisa 10, significa que tem grande chance de ele jogar ali na meia atacante, armando jogada pro Atlético Paranaense. Você que conhece o jogador, foi um bom reforço, foi um jogador da hora que vai chegar para esse titular, você acha que vai pegar um banco ali? Comenta aqui abaixo. Eu tô olhando aqui de lado porque tem a tela aqui me informando as notícias, beleza? E assim, visando a possibilidade do Suárez ir para o Inter Miami, que inclusive pela primeira vez, depois de de todo esse trâmite aí, esse trâmite assim, essa suposta negociação, essa suposta vontade do Suárez ir para o Inter Miami, depois de tudo isso que aconteceu, todo esse bololô, esse bafafá aí, pela primeira vez foi se falado numa real negociação entre o Grêmio e o Inter Miami. Aparentemente o Inter Miami quer que o Suárez vá para lá, só que ele não quer pagar aquilo que é a multa, que acho que são cerca de 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares 7 vezes 5, pô, dá 35. Então, mais de 300 milhões de reais, se essa for a multa, se essa for a multa mesmo, sabe? Então, pô, eu entendo a parte do Inter Miami não querer pagar, até porque a liga em si lá é lucrativo, lá ter um time é lucrativo, só que não vale tanto a pena por a questão da idade do jogador, né? Tem essa questão também. Mas já visando essa possibilidade real, né, que aparentemente tem tudo apontando que vai acontecer do Suárez ir para o Inter Miami, o Grêmio chegou a fazer uma sondagem pelo atacante, pelo centroavante Alexis Sanches, que é chileno. Mas aparentemente o jogador deu a entender que ele quer ficar mesmo jogando no futebol da Europa. Ele deu preferência para o futebol europeu. Mas quem sabe aí uma hora ou outra ele não pinta aqui no futebol brasileiro e jogando pelo Grêmio. Por que não? Eu particularmente conheço o futebol dele. Acho ele um jogador assim interessante, sim, mas de todas as opções que a gente tem hoje, se a gente for parar para fazer um scout, eu não acho que ele seja a melhor para um time aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Pro Grêmio, talvez no Brasil, sendo bem sincero, é o time que mais encaixa com ele, com o Alexis Sanches. Mas eu ainda acho que tem umas outras opções no mercado que podem satisfazer mais ainda o Grêmio. Não que o Alexis Sanches não seja um bom jogador, para mim ele é um bom jogador, sim. Só que pela questão da idade, né, eu acho que o Grêmio tem umas opções ali que ele pode dar uma cavada maior, sabe? Não, como eu disse, não que ele não seja bom jogador, que bom jogador ele é. Falando agora sobre o Corinthians, cara, tá próximo de anunciar a contratação de um jogador que foi muito especulado no Flamengo, que é o Lucas Veríssimo, zagueiro que joga pelo Benfica, mas aparentemente está próximo, assim, faltando detalhe para ser anunciado. Então, eu particularmente fui pego de surpresa por essa notícia, vi o Vene Casagrande comentando sobre ela. Eu fiquei assim, pasmo, cara, porque o Flamengo tava muito próximo de negociar, tava assim, próximo assim, tava sendo especulado e tudo mais, dando a entender de que ia prosseguir uma negociação. Mas não rolou. Não rolou e tudo indica que ele vai vir pro Corinthians. E assim, a zaga do Corinthians vai ficar embaçada, tá? Tem grandes zagueiros, tem o Bruno Mendes, agora vai ter o Veríssimo se caso ele vier. Tem aquele menino que veio da base também, tem o Gil, cara, tem uma galera top aí no Corinthians, viu? E ainda falando sobre essa questão de jogadores que foram especulados no Flamengo, também tem o Alex Telles, que foi especulado no Flamengo, mas que foi anunciado, eu vi uma foto dele, né, sendo anunciado pelo Al Nassr. Ou seja, agora mais do que nunca é que ele não vem para o Flamengo mesmo nesse momento, porque vai jogar ao lado de CR7 como lateral esquerdo. É um ótimo jogador para mim, é um ótimo lateral, mas se o Flamengo queria ele, vai ter que esperar um pouquinho mais. Passando para outra notícia agora, por um valor que gira em torno de 30 milhões de euros, Chukwueze, eu não sei se você conhece, é um jogador, um atacante que jogou pelo Villarreal na temporada passada. Cara, que jogador fantástico, papo reto. Se você não conhece o Chukwueze, recomendo assistir uns vídeos sobre ele. Pesquisa aí, Chukwueze Moments, Chukwueze Highlights. Cara, joga muita bola. Claro que highlights é uma coisa assim complicada, porque eu, Francisco Gabriel, se for fazer uns highlights meus, vai achar uma coisa linda. Mas na prática é diferente, né? Highlight não quer dizer futebol na prática. Assim, um jogo real, 90 minutos, né? É diferente, mas você pode ter uma noção. E segundo, né, informação do jornal espanhol AS,
por um valor que chega em cerca de 30 milhões de euros, Chukwueze está próximo de reforçar o Milan, ou seja, mais um jogador que tem tudo para dar certo no Milan. Ao lado de Rafael Leão, que é um ótimo jogador, também um outro reforço que esse eu não consegui muitas informações sobre, que parece que está chegando no Milan também. E um time que parece que está criando um corpo, está criando um jeito de jogar único e uma identidade, é mais uma peça que tem tudo para se destacar nessa equipe, com um treinador que foi mantido, ou seja, o trabalho foi dado continuidade. Inclusive o Milan está na Champions, ou seja, o Milan também agora tem chance de avançar na Champions com mais peças do que ele tinha na temporada passada. Claro que quem perde o Tonali vai sentir falta porque é um ótimo meio campo, mas com reforços chegando, como já chegou o Pulisic, por exemplo, acho que é Pulisic o nome dele, já para reforçar aquela meiuca ali também, a gente já vai montando uma estrutura do time para ir seguindo ao longo das temporadas. Outra notícia que eu achei bem interessante que aconteceu, o Umtiti, aquele zagueiro que praticamente, eu vi uma história que basicamente não, perdão, ele praticamente sacrificou sua carreira para jogar a Copa do Mundo de 2018, que foi campeão, conseguiu ser campeão, mas por uma questão de problema no joelho, por uma questão de física, ele acabou ficando um bom tempo fora, estava sem clube e tudo mais. Foi anunciado pelo Lille, da França, que obviamente se é da França, disputa o campeonato francês, e eu particularmente acho uma boa retomada de carreira para ele, apesar dele já não ser um cara tão jovem assim, mas foi um bom lugar para ele voltar. A França é um campeonato que é disputado, mas ele é um campeonato ali que não é tão disputado como, por exemplo, uma Liga Espanhola, por exemplo, que assim, apesar de não estar no seu auge, ela continua sendo uma liga brigada, né? Só que, claro, a gente sabe que a liga mais forte do mundo é a Premier League, e isso vai permanecer por vários anos, mas com essa chegada dele no Lille, pode ser que ele se estabeleça e continue crescendo ao longo do tempo. Júlio Furch foi anunciado pelo Santos nessa última semana, um atacante que chega para reforçar o Peixão juntamente com o Jean Lucas e os outros reforços que o time do Santos já anunciou, que inclusive também ele já aquele Diego Pituca está certo com o Santos, só que ele não vai chegar agora, ele vai chegar na próxima temporada. Um meio que foi muito conhecido no Santos, jogou muita bola, agora volta para reforçar o Peixão. Não nessa temporada, na próxima. Ninguém sabe como é que vai estar na próxima temporada, que eu acho que vai estar na Série A, ele vai permanecer na Série A, mas algumas pessoas ainda têm medo do Santos cair para a Série B, coisa que eu particularmente acho que não vai acontecer. Aubameyang foi anunciado como novo reforço do Olympique de Marseille, aquele grande jogador, passou pelo Arsenal, passou pelo Chelsea, salvo engano, acho que ele teve uma passagem na Espanha também, agora foi anunciado pelo Olympique de Marseille. Assim, eu não sei como é que está o time do Olympique de Marseille como um todo, mas uma coisa que eu posso dizer é que de centroavante eles estão bem servidos, porque o Aubameyang é um grande jogador, um grande centroavante, muito veloz inclusive. De acordo com o Fabrício Romano, essa informação aqui, quente demais, nessa madrugada, Sabitzer está próximo de ser anunciado como novo reforço do Borussia Dortmund. O Sabitzer, que foi um jogador que teve no RB Leipzig, se eu não me engano, foi pro United, aí eu não sei se ele chegou aí pro Bayern, mas acho que ele teve um tempo no United, que acho que foi a temporada passada dele, foi pelo United, agora está prestes a ser anunciado pelo Borussia Dortmund. O problema real disso tudo é que assim, salvo engano, foi o Rafael Guerreiro, quando chegou no Bayern de Munique, foi anunciado, ele falou sobre essa questão do Borussia Dortmund, que ele falou assim que, depois do que aconteceu na temporada passada, eu acho que foi ele que falou, se não foi, você me corrige aqui nos comentários, depois do que aconteceu na temporada passada, eu tive que rever sobre a minha questão, sobre o que eu queria fazer com a minha carreira, alguma coisa assim, que ele falou no sentido de, o Borussia teve tudo para ganhar o título, infelizmente não ganhou, sabe? É uma coisa que acontece com o Borussia, eu não sei o que tem no time, que ele tá há um tempo sem ganhar e tudo mais, mas peças como essas que vão chegando, né, jogadores jovens que o Borussia é especialista em revelar para vender, podem assim, ser a virada de chave para a equipe. Essas vendas que ele faz, essas contratações que ele faz também. Então, tem tudo para ser um bom reforço, só que é aquela coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, porque infelizmente o Borussia Dortmund, que é o time que eu torço na Alemanha, ele recentemente tem dado lampejos assim muito estranhos de tipo, vai ganhar, não vai, sabe? Você torce pro time ganhar, mas infelizmente na vitória não vem quando ela precisa vir, sabe? E assim, continuando as notícias, há rumores de que o Manchester City tem como alvo para uma possível saída do Bernardo Silva, o Barella que joga na Inter de Milão. É um ótimo jogador, o Barella joga muita bola, isso aí, acho que quem conhece ele tem esse pensamento. Só que o real problema disso tudo não é a questão do jogador jogar muita bola, é do Bernardo Silva. Porque, cara, o Bernardo Silva é um dos jogadores no mundo do futebol que é insubstituível.
Me desculpa você que discorda, eu entendo. Comenta aqui abaixo se você discorda da minha opinião, mas o Bernardo Silva é insubstituível em qualquer time que ele passar. Ele tem espaço em qualquer time do mundo. No Real Madrid, tem espaço. Barcelona tem espaço, Bayern de Munique tem espaço, Manchester City joga lá, PSG. Cara, qualquer time do mundo ele vai ter espaço. O Bernardo Silva, se fosse por questão de jogar muita bola, ele escolhe o time que ele quiser para ele jogar, porque o cara é um mito. Então, quer saber da sua opinião? Você acha que o Bernardo Silva é insubstituível ou é substituível? Para mim, o Bernardo Silva é insubstituível. Apesar do Barella ser um ótimo jogador, eu acho que não tem nenhum no mundo que reponha a saída do Bernardo Silva, caso ele saia ou para o PSG ou para alguma equipe que seja da Arábia ou até mesmo da Europa. Ainda segundo o Fabrício Romano, o Malcom estava assim, pertinho de ser anunciado como o próximo reforço do Al Hilal. E é uma negociação que tem valores que giram em torno de 55 milhões a 60 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo que está querendo contar com o Claudinho e com o Wendel pode acabar ficando sem nenhum. Porque o time que recebe 60 milhões por Malcom, que é um ótimo jogador, não vai provavelmente ficar contente em receber 17 apenas por um jogador como o Claudinho, que joga demais. É o camisa 10 do time. Eu particularmente, assim, não estou dizendo que ele jogue de 10, eu estou dizendo que ele é um dos camisa 10 que tem no time. Ele joga de 10 ali, pode jogar de camisa 10, pode jogar de atacante, ponta direita, esquerda, enfim. Eu particularmente acho que o Flamengo, de coração, vai acabar ficando sem nenhum dos dois. Eu, Francisco Gabriel, acho que nem Claudinho, nem Claudinho e nem o Wendel. Eu particularmente acho que infelizmente nessa janela não vai vir nenhum. Mas pode ser que aconteça, né? Só que já achava que não iria vir. E depois que aconteceu essa negociação, aí é que eu acho que as chances diminuíram mesmo. Mas enfim, para a última notícia desse vídeo, eu deixei falar sobre o Mbappé. O Mbappé, ele foi cortado daquela lista que foi para a pré-temporada do PSG, que eu acho que é no Japão. Eu acho que é no Japão. Só que qual que é o problema? Essa lista, parece que teve um aviso que quem não estivesse nessa lista não estaria nos planos do time do PSG para a próxima temporada. Ou seja, se o Mbappé foi cortado, aparentemente dá a entender de que o Mbappé não está nos planos da equipe para o decorrer da temporada. O problema disso é que, ao que tudo indica, nessa última temporada, depois dessa renovação que o Mbappé recebeu, eu acho que foi nessa última temporada ou foi há 2 anos atrás, tudo indica que com essa renovação ele acabou recebendo poderes suficientes para que, mesmo que o PSG receba ofertas multibilionárias para vender, o PSG aceite, ele, mais do que nunca, só sai se quiser, porque qualquer jogador só sai se quiser. Mas ele, Mbappé, aparentemente recebeu poderes suficientes para, mais do que qualquer oferta, mais do que qualquer coisa, só sai se ele quiser de fato. E aí entra uma teoria que eu, Francisco Gabriel, tenho. Qual é essa teoria, Francisco? Saíram algumas notícias de que Mbappé quer ficar no PSG para receber tudo que ele tem para receber e sair de graça no ano que vem. Tudo indica ir para o Real Madrid. Se de fato se confirmar esse negócio do Mbappé querer ir para o Real Madrid, é aonde eu acho que encaixa uma teoria que eu tenho. Qual é a teoria? Há uns anos atrás, né, sempre quando o Mbappé se revelou, né, foi revelado, o Real Madrid quer o Mbappé, quer o Mbappé, quer o Mbappé. Só que o Mbappé não vem, fica nessa. Esteve próximo de vir na temporada passada ou antepassada, só que ele renovou. Nessa renovação de contrato, parece que o Florentino Pérez, eu não lembro exatamente, mas acho que foi ele, ficou um pouco decepcionado. Acho que teve uma fala dele ali, eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, você me corrija aqui abaixo, beleza? Mas acho que teve até uma fala dele, decepcionado com o Mbappé e tudo mais, enfim. E assim, o que me leva a pensar? Se de fato o Florentino Pérez ficou decepcionado com o Mbappé, por ele ter renovado o contrato, ao invés de ter ido para o Real Madrid, como aparentemente parece que eles estavam certos, só existe uma coisa que pode, entre aspas, fazer o Florentino Pérez mudar de ideia. Grande presidente, como é um dos maiores presidentes de clubes do mundo, se não for o maior, é o Mbappé ir de graça para o Real Madrid. Ponto. É uma forma de pedir desculpas do Mbappé, caso isso tenha acontecido, para o Florentino Pérez. É tipo, como forma de pedir perdão por eu ter renovado meu contrato ao invés de ter ido para o Real Madrid, eu vou de graça logo para a equipe de você que está do outro lado, né, do Florentino, para a sua equipe, Florentino. Eu acho que se isso de fato se confirmar, se a saída do Mbappé ano que vem de graça para o Real Madrid se for confirmada, é uma teoria que eu tenho, isso não é nada, não é informação, não é nada confirmado. Eu acho que isso é como se fosse um pedido de desculpas, eu não sei se isso é uma teoria. Mas, parando para pensar, até que faz sentido. Afinal, se o Florentino ficou chateado com a renovação do Mbappé quando ele estava quase certo de ir para o Real Madrid, uma ótima forma de pedir desculpas é ele ir de graça sem custo algum
pro time que queria pagar milhões por ele. O que é que você acha? Você acha que faz sentido? Comenta aqui abaixo que eu quero muito saber da opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu te espero no próximo e te vejo logo logo, hein? É nóis!